chamo Paulo e a gente vai falar hoje um pouco mais sobre fluxos migratórios, certo? A gente vai falar sobre como eles se originaram de forma mais recorrente, por que se originaram e também o que eles acabam acarretando, né? Diante da sociedade que a gente tem hoje, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, a gente precisa, antes de mais nada, de explicar o que é fluxo migratório, entender o que é fluxo e o que é migração, certo? Beleza, vamos lá. Cara, fluxo é nada mais do que um movimento contínuo, beleza? Imigração é nada mais do que um movimento também em que as pessoas acabam saindo de seus locais de origem para outros em busca de melhores condições de vida, beleza? Beleza. E aí nisso, esse processo se tornou, né, ainda mais recorrente na segunda metade do século XX, mais especificamente na década de 50 do século passado, do século XX, certo? Tudo bem. Bom, a partir de 1950, as pessoas deixaram o campo para irem à cidade. Como assim, Paulo? Cara, as pessoas deixaram seus pertences lá no campo e foram buscarem melhores condições de vida na cidade. Mas por que isso aconteceu, né? Se eu te falar que o presidente da época, que era o Juscelino Kubitschek, ele tinha um processo de industrialização, certo? Em que nisso ele ofertava emprego às pessoas para que elas pudessem fazer parte das indústrias. E essas indústrias se concentravam na parte sudeste do Brasil, certo? Mas assim, ok, existiam pessoas já na região sudeste. E aí nisso, como era necessário haver ainda mais mão de obra, outras pessoas de outros estados passaram a ir para esses locais, para essas regiões, no caso para a região sudeste, né? Essas regiões não, essa região sudeste, em que nela iam ter cada vez mais empregos, certo? E aí nisso, houve o êxodo rural, né? E o que é esse êxodo rural? É justamente a saída das pessoas do campo para irem à cidade. Tanto que a partir da década de 50 foi quando a população da cidade superou a população da parte rural, do município, do estado, enfim, de forma geral foi isso, certo? E aí nisso, a gente precisa falar que esses fluxos se intensificaram, certo? Com essa parte da intensificação, houve muitas pessoas em que elas foram para esses locais, muitas pessoas conseguiram se fixar neles, certo? E muitas pessoas não conseguiram. Eu gosto de colocar isso justamente com o exemplo de ônibus interestaduais. Digamos que antes da década de 50, apenas 5 ônibus interestaduais iam da região, por exemplo, do Nordeste para o Sudeste. Sei lá, de Fortaleza para São Paulo, por exemplo. E aí nisso, a partir dessa década de 50, 60 e 70 principalmente, certo? Houve, digamos que 30 ônibus saindo de Fortaleza para irem a São Paulo. E eu te pergunto, será que em uma hora, assim, cabia tanta gente num só local? Não, né? Não cabia. E aí nisso, a cidade inchou. Houve um inchaço urbano. O que é esse inchaço? É justamente quando há muitas pessoas no local e aí acaba tendo muita concorrência naquele local para que haja, digamos que, uma interação maior entre os fluxos, tanto sociais quanto políticos, certo? Nisso, o que a gente tem? A gente tem uma cidade em que acaba não possuindo as devidas estruturas para que essas pessoas se comportem nos locais que elas deveriam estar comportadas. Como assim? Vamos lá. Cara, imagina uma Topic agora, certo? Falamos de ônibus, vamos falar de Topic agora. A Topic tem locais em que ela tem locais de sentar, né, em si, e para as pessoas ficarem em pé. Ok, tudo bem. Digamos que as pessoas de São Paulo, da região sudeste, elas estavam sentadas nessas cadeiras, certo?
e as pessoas do Nordeste estavam em pé no ônibus. Cabia ainda, né, as pessoas, por mais que eu quisesse sentar, ainda estaria na Topic fazendo parte dela, no meu destino. Mas aí no caso aqui foi o que aconteceu. Muita gente começou a entrar na Topic. Muita gente, tipo, muita gente mesmo. Até que teve um ponto em que tinha gente em cima da Topic, no teto. O que acontece? Não tem capacidade, né? Foi justamente isso que aconteceu com a região sudeste, certo? E aí a gente vai falar um pouco mais disso na próxima aula, porque enfim, engloba quase que outros aspectos, né, que a gente precisa acabando falar um pouco mais sucintamente, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouco da explicação. E aí, se você quiser se inscrever e acompanhar o que vai ter na próxima aula, é só acompanhar.